noite, está a começar o jornal MBC TV. Bem-vindo. O branqueamento de capitais decorrente do crime de raptos e sequestros movimentou cerca de 2,1 mil milhões de meticais, cerca de 33 milhões de dólares, de acordo com o relatório de análise estratégica do Gabinete de Informação Financeira em Moçambique. Esta é uma notícia que prometemos desenvolver ao longo das próximas horas. Mas antes, vamos conferir o câmbio do dia. O candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, afirma que Moçambique deve intensificar a luta pela independência econômica para libertar o estado de dependência externa. Daniel Chapo falava em entrevista concedida aos órgãos de informação públicos no âmbito da divulgação do manifesto eleitoral recentemente aprovado pelo Comitê Central do partido. A promoção do investimento para impulsionar o crescimento econômico é um dos 5 pilares de desenvolvimento elencados no manifesto eleitoral de Daniel Chapo, ora aprovado na última sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo. É nesse contexto que o candidato presidencial levanta a necessidade de maior empenho rumo à independência econômica de Moçambique. Nós, como moçambicanos, em 75 ficamos politicamente independentes, libertou-se a terra e o povo, mas a nossa luta tem que continuar para a independência econômica. A independência econômica por uma razão muito simples. Até este momento, para o Estado fazer as suas despesas, construção de infraestruturas públicas e assistência social e desenvolver Moçambique, o Estado ainda depende muito de apoios externos. Daniel Chapo explica que um dos principais objetivos a alcançar, caso seja eleito presidente da República, é a redução da dependência do país no apoio externo. Enquanto continuarmos a depender dos apoios externos, a nossa programação para o nosso desenvolvimento vai ficar sempre uma programação dependente destes apoios. E enquanto continuarmos assim, fica muito difícil definirmos o nosso destino e as nossas prioridades. Respondendo à sua pergunta, de onde é que vai sair este dinheiro? É preciso fazer a reestruturação da nossa economia. Não há nenhum país no mundo que desenvolve e não há nenhuma pessoa no mundo que desenvolve individualmente sem investimento. Um dos caminhos identificados por Chapo para o crescimento econômico é a aposta nos setores produtivos com forte potencial para a geração de emprego e receitas para os cofres do Estado. Com este investimento, seja público ou privado, vai-se fazer esses projetos que eu falei nesta área da agricultura e indústria, mas também podia falar do turismo, podia falar de dinamizar o comércio, mas também podia falar de apostar na área de energia, que Moçambique tem um potencial enorme ao nível da região, podia falar de transporte, podia falar de logística. Moçambique, como sabe muito bem, tem corredores fundamentais para o Interland, corredor de Maputo, corredor da Beira, corredor de Nacala, e podemos fazer vários outros corredores de desenvolvimento do nosso país. E com base nesses investimentos privados, o Estado vai ter mais impostos, vamos ter mais emprego para a juventude, estes jovens vão ter salários, e com base nesses impostos, com base em receitas fiscais, vamos, portanto, fazer investimentos em infraestruturas. Chapo afirma que sonha criar melhores condições de vida para os moçambicanos e, para o efeito, as infraestruturas sociais e econômicas mostram-se cruciais para o suporte de toda a agenda de desenvolvimento. O candidato presidencial da Frelimo para as 7ª eleições gerais de 9 de outubro próximo fazia assim o desdobramento das principais linhas de força do seu manifesto eleitoral a ser transformado em plano quinquenal do governo, caso consiga chegar à Ponta Vermelha. O Conselho de Ministros, reunido esta terça-feira em 20ª sessão ordinária, nomeou Augusta Maíta para o cargo de diretora executiva do Millennium Challenge Account Moçambique. Na mesma sessão, foi exonerado Gildo Alberto do cargo de presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública Eletricidade de Moçambique, tendo sido nomeado para o cargo Joaquim Rinques ou Chim.
O Conselho de Ministros esteve hoje reunido na sua 22ª sessão ordinária, onde, dentre várias decisões, nomeou Augusta Maita para o cargo de diretora executiva do Millennium Challenge Account Moçambique. Augusta Maita tem passagem pelo Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, tendo ocupado o cargo de diretora-geral. Até 2021, foi ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas e até a atual nomeação desempenhava o cargo de coordenadora do Gabinete de Reformas Econômicas no Ministério da Economia e Finanças. Na mesma sessão foi exonerado Marcelino Gildo Alberto do cargo de presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública Eletricidade de Moçambique, tendo sido nomeado Joaquim Henriques Oshim para ocupar o mesmo cargo. O novo PCA da EDM, Joaquim Oshim, desempenhava até ontem as funções de administrador executivo para a área de eletrificação na EDM. Ainda na sessão desta terça-feira, o governo aprovou os termos do contrato de concessão para pesquisa e produção de petróleo para a área offshore Angoche A6-C, atribuídos a Eni Moçambique SPA e à Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, tendo deliberado que a concessão confere à concessionária 1. O direito exclusivo para conduzir operações petrolíferas com vista à produção de petróleo a partir dos recursos originários de um ou mais depósitos de petróleo no subsolo dentro dos limites da área do contrato de concessão. 2. O direito não exclusivo de construir e operar infraestruturas de produção e transportes do petróleo produzido a partir dos depósitos de petróleo no subsolo dentro dos limites da área do contrato de concessão, salvo se houver disponibilidade de acesso a um sistema de oleoduto ou gasoduto ou outras infraestruturas já existentes sob termos e condições comerciais razoáveis. Lê-se na nota do Conselho de Ministros, a qual a MBC teve acesso. Foi ainda alterado o decreto de concessão atribuída à Sociedade de Portos de Cabo Delgado pelo decreto número 23/2021, de 31 de março, passando de 1.061 hectares para 1.030,87 hectares. A diferença de 30,13 hectares passa a integrar o perímetro do aeroporto de Pemba para fins de aeronavegabilidade e servidão aeroportuária. Por fim, o Executivo aprovou a Estratégia de Implementação da Política da Juventude 2024-2033, cujo objetivo é orientar a ação governativa em relação aos assuntos da juventude no âmbito da operacionalização da política da juventude. O economista Elcídio Bachita afirma que a melhoria da situação financeira das linhas aéreas de Moçambique pode levar 5 a 10 anos, mas é necessário que o governo faça uma injeção de capital. Elcídio Bachita diz ainda que a nomeação do Américo Muxanga ao cargo de PCA da Companhia Aérea Nacional pode ser favorável para a recuperação da empresa, tendo em conta a sua experiência de gestão no setor público. A situação financeira das linhas aéreas de Moçambique continua a alimentar o debate público. Depois da nomeação de Américo Muxanga ao cargo de PCA da companhia, o economista Elcídio Bachita afirma que abrem-se novas perspectivas rumo à sua recuperação. Para Bachita, a experiência de Muxanga na gestão dos aeroportos de Moçambique faz com que conheça bem as dificuldades vividas pela LAM e deve ter soluções à vista. Trata-se de um indivíduo que tem experiência na gestão de processos, na gestão de atividades que têm a ver com
os aeroportos, ele tem alguma relação com as linhas aéreas. Esperamos que, apesar de ser um problema bicudo, o doutor ou o engenheiro Américo Mushanga possa ser capaz de dar aquilo que é o seu contributo no sentido de conferir a sustentabilidade financeira desta mesma instituição. O economista estima que a recuperação financeira da LAM pode levar até 10 anos, dependendo da injeção financeira que o governo fizer na empresa. No sentido de permitir que a mesma empresa tenha ativos superiores em relação àquilo que são os seus passivos. Mas é um grande desafio e isto vai naturalmente precisar de algum apoio ou por parte do Estado moçambicano, ou o Estado moçambicano vai ter que recorrer a algum empréstimo dentro da banca comercial ou no sistema financeiro internacional. Entretanto, de acordo com a informação avançada pelo jornal O Público esta terça-feira, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo terá ordenado a realização de buscas na LAM e em 7 outras empresas que prestam serviços à companhia por suspeitas de prática de corrupção. Por outro lado, por haver indícios de sabotagem aos trabalhos da Fly Modenac, gestores sêniores da companhia de bandeira estão a pedir demissão em massa. Os negócios entre a petrolífera francesa Total e a empresa ruandesa de Isco Segurança, no âmbito da proteção do projeto de gás natural em Cabo Delgado, continuam a gerar várias reações. O presidente do MDM e candidato à presidência da República, Lutero Simango, disse esta terça-feira que a soberania nacional está a ser vendida naquele ponto do país. Após o diário londrino Financial Times ter publicado a contratação da Isco Segurança, uma joint venture entre a Isco Global Limited, do Ruanda, e a empresa local moçambicana para a proteção do gás natural liquefeito da bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, manifestou sua preocupação em relação à questão que considera uma ameaça ao Estado e exige que o governo se pronuncie sobre o assunto para evitar especulações. E é óbvio, a presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado é uma ameaça. E, mais uma vez, desafio aqui ao governo do dia para aparecer, para explicar aos moçambicanos o conteúdo deste compromisso com os ruandeses. Porque se não haver explicação aos moçambicanos, todos seremos sujeitos a comentar e especular. Para Lutero Simango, o investimento bilionário para a contratação de uma empresa de segurança estrangeira devia ter sido para a preparação de uma força de defesa nacional capaz de responder à situação de insegurança em Cabo Delgado. Se há esse valor de 20 bilhões de dólares, né, para pagar os ruandeses, a pergunta é esta: por que pagam os ruandeses e não pagam para construir um verdadeiro exército nacional em Moçambique? É preocupante, porque a nossa soberania não pode estar à venda. Refira-se que o governo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Entretanto, de acordo com fonte da Total citada pela Financial Times, a contratação da Isco Segurança para fornecer serviços de proteção aos interesses da petrolífera francesa na bacia do Rovuma custou cerca de 20 mil milhões de dólares. Baixo índice de atividade econômica pode comprometer o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado do ano 2024. A constatação é do economista Clésio Foia, que falava em entrevista à MBC-TV. O economista Clésio Foia explica que o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2024 dificilmente será cumprido avaliando pelos atuais índices da atividade econômica. Já temos alguns elementos que possam sustentar um certo fracasso daquilo que são as expectativas do PSOE. Porque se formos a ver, no primeiro trimestre, dados atuais do INE, a atividade econômica retrocedeu, revista em baixa com 3,2%, o que significa que
a atividade econômica está revista em baixa. Quer necessariamente dizer o seguinte, que a procura agregada reduziu, muito por conta das atividades empresariais também estarem a reduzir, e se falamos de atividade empresarial, estamos a falar de aqui o imposto. Os setores da saúde e educação são apontados como os mais críticos no nível da execução e cumprimento das metas estabelecidas no PSOE 2024 em comparação com o de 2023. Este mesmo PSOE, sob o ponto de vista socioeconômico, traz aqui nas suas rúbricas reduções para serviços básicos, como educação. Portanto, ano passado, no PSOE anterior de 2023, a educação contratava 5.000 professores e este ano estamos com qualquer coisa como 120.128 professores, o que significa que vai deteriorar aquelas condições de educação que já se encontra calamitosa. E outro serviço também que pode colocar em causa um serviço socioeconômico extremamente importante é a saúde. Portanto, o PSOE de 2024 prevê uma redução, portanto, de contratação do pessoal da saúde. O Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2024 prevê uma despesa do Estado fixada em 542,6 mil milhões de meticais, dos quais 339,5 milhões de meticais correspondem às despesas de funcionamento, 137,2 milhões de meticais às de investimento e 65,8 milhões de meticais às operações financeiras, correspondentes a 22,1%, 8,9% e 4,3% do produto interno bruto, respectivamente. Por agora vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. E desta colocamos o ponto final da presente edição do jornal MBC TV. Voltamos amanhã com mais atualidade. Boa noite.